Olá, eu sou o professor Jair Luiz Reis, bem-vindo ao meu canal Horizonte da Fé Católica. Hoje eu quero partir nessa minha reflexão numa pergunta bíblica. Essa pergunta se encontra lá no Evangelho de São Lucas, no capítulo 18, o trecho todo é de 1 a 8. Mas eu quero focar mais no versículo 8. A pergunta é a seguinte: mas quando o Filho do Homem vier, ele ainda encontrará fé sobre a terra? Diante de tantas questões, dificuldades e crises que a humanidade enfrenta, parece uma pergunta crucial. Será que quando Jesus Cristo, em sua segunda vinda, vier, ele encontrará fé sobre a terra? À luz disso, eu gostaria de lançar algumas sementes, algumas ideias, e vocês são convidados a também partilhar, a partir dos comentários, o que vocês pensam sobre. O mesmo texto, lá no início, ele pede que as pessoas rezem sem cessar. A importância da oração na vida do cristão, ela é fundamental. A oração é o grande alimento. E aí nós não estamos falando somente dos sacramentos, da Eucaristia por excelência. Nós estamos falando nesse espírito de oração. Estamos falando nessa oração constante, uma oração que quer motivar a plena conversão nossa. E a oração é principalmente escuta. O primeiro dado fundamental que nós precisamos atentar é como que nós rezamos. Nós precisamos escutar os desígnios de Deus. Nós precisamos discernir aquilo que Deus quer de nós, aquilo que Deus realizou por nós, por meio do seu Filho. E aí nós precisamos atentar àquilo que a sua palavra nos diz, o que nós podemos e como podemos acolher este Deus que vem ao nosso encontro, este Deus que se fez salvação para todos nós. Mais do que pedir, nós devemos agradecer, primeiro por este dom maior que é o próprio Deus. E essa oração constante é o que vai nos dar força, vai nos dar sustento na nossa caminhada. De sermos fiéis àquilo que Cristo já mereceu para nós. Mas claro que nós precisamos fazer a nossa parte, porque a fé é isso, é a resposta que nós damos no nosso dia a dia. Então nessa pergunta, será que o Filho do Homem, quando vier, ele encontrará fé? Parece que hoje as pessoas se afastam com muita facilidade da igreja, se afastam de uma vivência comunitária, se afastam dos compromissos. Mas a fé, ela tem uma dimensão coletiva inerente a ela. Não sou eu que digo o que deve ser crido. Não sou eu que faço e penso o que eu devo fazer ou não deixar de fazer. Deus se revelou, Deus se autocomunicou para nós. E essa realidade vem comunicada para a igreja. A igreja nos transmite, a igreja nos ensina. É a ela que nós devemos obediência. Então não é por acaso que nesse trecho ainda vai falar de um juiz que era injusto, mas por causa da insistência da viúva, ele procurou
ser honesto com ela. O texto diz que o juiz resolveu fazer justiça para ela por causa da sua insistência. E é neste contexto, então a primeira ideia central, precisamos nos manter em oração, rezar continuamente, estarmos firmes em oração. Oração pessoal e oração em comunidade. Porque esse é o nosso alimento. É isso que sustenta a nossa fé e sustenta a nossa caminhada. Não é por acaso que a teologia ela mostra com muita propriedade que a oração é um caminho insubstituível para nos manter na fé. Essa semente que está em nós, este Deus que se faz dão para nós, que nós acolhemos, nós damos a resposta. E nós precisamos alimentar esta realidade. Se nós procuramos discernir a luz do nosso tempo, a luz da história, sempre iluminados pela Sagrada Escritura e por aquilo que a Igreja ensina, nós podemos dizer sim que se os seres humanos forem capazes de se manter nesta vivência e nesta compreensão, quando o Filho do Homem vier, existirá fé sobre a terra. A fidelidade e a perseverança na nossa fé exige bastante de nós. Porque passaremos por momentos delicados, passaremos por momentos, às vezes, difíceis, mas os santos passaram por momentos, às vezes, sem enxergar a própria luz de Deus. Tiveram dificuldade em perscrutar, isto é, em perceber a ação de Deus na vida deles. Mas é mediante a oração, é mediante a perseverança, que cada vez mais nós percebemos que Deus abarca a nossa vida, que nós não estamos sozinhos, que Deus está conosco. Porque é a experiência de Deus, quando nós experimentamos, quando nós nos sentimos movidos por Ele, é essa experiência que suscita em nós a certeza e a esperança de que Deus sempre estará presente. E que a fé é sim um dom de Deus, mas é também resposta concreta na nossa vida. Então não é suficiente que Deus tenha se revelado, tenha entregue seu Filho Jesus Cristo, mas é preciso que nós, concretamente na nossa vida, no lugar onde nós estamos, possamos dar a nossa resposta concreta. Os caminhos mais fáceis, os caminhos, às vezes, que não exigem nada de nós, não necessariamente levam a Deus. A experiência de fé, a experiência da salvação requer também que nós carreguemos as nossas cruzes. A experiência de fé passa também por toda a nossa entrega. Entrega na fidelidade, entrega na capacidade. Então, o que Deus pede de nós é uma oração sincera, uma entrega sincera, de coração, para que nós possamos dar a nossa resposta com o nosso entendimento, com a nossa vontade. Então, a resposta nossa de fé passa por toda a nossa vida, passa por toda a nossa vontade, passa por todo o nosso entendimento. A oração é o caminho para tornar a nossa fé cada vez mais sólida, cada vez mais robusta. Rezar e rezar com muita perseverança.
Muito obrigado pela atenção de vocês. Se você gostou do vídeo, pode curtir com seus amigos, com seus conhecidos. Também fica o convite aí para você se inscrever no meu canal. Muito grato a todos vocês. Um grande abraço e até a nossa próxima oportunidade.